Seja bem-vindo ao quadro de musculação em casa. Meu nome é professor Maurício Rabelo, eu sou personal, sou formado em Educação Física na licenciatura no bacharel, tenho pós-graduações em Biomecânica e Cinésio, pós-graduações em Reabilitação e reabilitação voltada para esportistas. E também sou formado em Técnico em Radiologia, certo? Bom, no quadro de hoje não tenho tempo para treinar. Não tenho tempo para treinar, não tenho tempo para fazer exercício, né? E é um tema assim bem legal, que eu até separei uma coisa para falar para vocês em relação a esse tema. Bom, em relação a não tenho tempo, imagina que você perde um ano, certo? Para você saber o valor de um ano, você tem que perguntar para um menino que perdeu o ano de escola, correto? Para você saber o valor de um mês, você tem que perguntar para uma mãe que teve seu bebê prematuro. Agora, para você saber o valor de uma semana, você tem que perguntar para um jornalista que tem o diário semanal. Para você saber o valor de um dia, você tem que saber e perguntar para aquelas pessoas que fazem trabalho árduo todo dia, né? Que depende, profissionais liberais. Para você saber o valor de uma hora, você tem que perguntar para os casais apaixonados que não vê a hora de encontrar. Agora, para você saber o valor de um milésimo de segundo, você tem que perguntar para um atleta que trouxe a medalha olímpica. E para você saber o valor de um segundo, basta você perguntar para aquela pessoa que perdeu o voo ou que evitou um acidente. Bom, falando sobre isso, eu queria falar que o seu tempo é valioso. Seu tempo é muito valioso. Então, qualquer segundo, qualquer milésimo de segundo é importante. Bom, esse tema de hoje, não tenho tempo para fazer exercício. Foi por isso que eu escolhi essa pequena história para tentar motivar vocês. Agora vamos às perguntas, né, que eu coloquei na caixinha de pergunta ontem do Instagram. Mas se mesmo assim vocês quiserem colocarem alguma pergunta aqui, alguma dúvida, aí vocês podem perguntar para mim que eu vou tentar sanar da melhor forma possível e da forma mais rápida, correto? Bom, vou abrir aqui para saber as perguntas, né? Qual a diferença de treino em casa e academia? Qual a diferença entre treino em casa e na academia? Bom, o treino na academia, você entra na academia e tem um professor que ele vai orientar 40 pessoas. Ele não está lá como personal, ele está lá como professor e vai orientar várias pessoas. Algumas pessoas vão treinar errado na academia? Vão. Só que não é culpa do professor. Porque geralmente nas academias tem um professor só ou dois professores para atender uma demanda de 40 alunos. E é sabido que os alunos, e como eu já disse também aqui nas lives anteriores, que para você obter um resultado muscular,
estou falando de músculo, de fibras, para você absorver o máximo de estímulos de fibras no músculo, né? Você tem que concentrar. E geralmente, eu estou falando geralmente, eu não estou falando isso não estou generalizando, tá? Estou falando geralmente, as pessoas na academia, elas têm muita distração, muita conversa paralela e também a falta de tempo, obviamente, né? Agora, o treino em casa, você não tem tanta distração, a não ser a pessoa que tem criança recém-nascida, enfim, mas está treinando em casa. Aí ela tem o poder de concentrar mais ainda. Ela pode concentrar mais ainda no exercício, né, da musculação. Isso que é uma das vantagens de se treinar em casa. Eu vou para a próxima pergunta. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, boa tarde, tia. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre o treino em casa, fica à vontade, tá? A segunda pergunta. Qual o maior benefício para treinar em casa? Bom, o maior benefício, acredito que o maior benefício para as mães, né, é ficar do lado dos filhos. Porque a maioria a maioria trabalha de home office, trabalha em casa, certo? E algumas já têm bebê recém-nascido, ou adolescente, enfim, ou tá só trabalhando em casa, só de home office. E o maior benefício, um dos maiores benefícios, é a pessoa não precisar se ausentar da própria residência para treinar. Aí a pessoa pode muito bem treinar em casa. E também tem aquelas pessoas que, quando está na rua, sofre estresse por causa de trânsito. Enfim, tem algumas coisas, algumas particularidades das pessoas também. Mas essas são os melhores benefícios, tá? que as pessoas trazem para treinar dentro de casa. A terceira pergunta. Bom, qual o melhor horário para treinar? O melhor horário para treinar, geralmente, eu estou falando geralmente, mas tipo assim, 90% da população gosta de treinar, prefere treinar a parte da manhã. Só que, salvo aqueles casos, a pessoa é médica, a pessoa está fazendo plantão, não tem tempo, então ela tem que achar seu tempo, ou na parte da tarde, ou na hora do almoço, ou na parte da noite, até na madrugada também, porque como está treinando em casa. E o maior benefício de treinar na parte da manhã, uma que você acorda mais disposto, né? Que o seu dia rende muito mais. E se você trabalha em marketing, se você é concurseiro, enfim, se você trabalha em qualquer área, o cérebro oxigena muito mais forte, muito mais rápido, e o nível de criatividade que você tem é absurdamente muito maior para qualquer tipo de área, certo? Agora vamos para a quarta pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Como começar? Essa foi a quarta pergunta. Como começar? Bom, como essa live, né, eu não tenho tempo para treinar, e essa pergunta, a quarta. Como começar? Amanhã, 6 horas da manhã, baseado nessa pergunta aqui que fizeram, amanhã, 6 horas da manhã, eu vou entrar aqui na live para mostrar para vocês que eu posso montar um treino de no máximo 10, 15 minutos para vocês treinarem o corpo, até o corpo inteiro, em 15 minutos, certo? Que vocês vão ver que vai ter um maior benefício.
Baseado nessa pergunta, eu decidi a fazer essa live amanhã, 6 horas da manhã. Quem tiver disponível, quem tiver interessado em fazer esses exercícios amanhã, está mais que convidado. Vamos para a quinta pergunta. Como fazer exercício em casa sem ter equipamento nenhum? Bom, quando você senta no sofá e levanta do sofá, você já está fazendo agachamento. Isso já conta como um exercício, certo? E para fazer exercício em casa sem ter nenhum tipo de equipamento, vocês podem muito bem adquirir uma borracha, uma câmera elástica na borracharia. R$5 ou se não até de graça. Boa tarde, Bruno. Bom, a calistenia ela traz benefícios quanto à musculação, correto. Só que na calistenia você tem o treino do core, né? Você tem que exigir. Desculpa, só pulei aqui porque só para responder aqui na hora nessa dúvida. A calistenia ela trabalha muito bem o core. Ou seja, o que é o core? É o abdômen, certo? O transverso do abdômen e os paravertebrais, musculatura das costas, cinturão tóraco-pélvico, que o abdômen é do processo tifoide até a pelve. Você tem que estabilizar o core o tempo todo em todo o exercício da calistenia. Calistenia é um exercício ótimo. Eu não me sinto assim tão expert em falar sobre calistenia. Tem vários amigos e profissionais voltado para essa área. Mas eu posso muito bem falar para vocês que a calistenia é um ótimo exercício. Porém, não é um exercício para qualquer pessoa. É como o CrossFit. O CrossFit é muito bom, mas não é um exercício para qualquer pessoa. Para isso que existem os coaches, para isso que existem os professores capacitados para isso. Eu tenho alguns professores da calistenia de Uberlândia, que são amigos meus, que eu posso muito bem passar o contato para você. Depois você me procura, me manda mensagem que eu te mando o contato dele, tá? Como eu falei para vocês sobre como fazer exercício sem ter nenhum equipamento em casa, né? Então, tem a borracha, que é a câmara de ar de bicicleta, que é um recurso que eu achei a custo zero, né, para entregar para a população. Que na verdade a borracha ela simula aquelas cordas, né, o TheraBand, o Miniband, ela simula muito bem esses equipamentos, mas a um custo zero. Aí se vocês quiserem já ir numa borracharia para adquirirem essas borrachas, né? Essas câmeras de ar de bicicleta, tá? Não é de moto, é de bicicleta. Se vocês quiserem adquirir essa câmera de ar de bicicleta, aí só comunica comigo, ou se não, amanhã de manhã, eu já vou mostrar para vocês na prática que sim, é possível fazer com câmera de ar de bicicleta ou sem peso nenhum, um treininho bem rápido que vai render seu dia inteiro, tá? Vamos para a sexta pergunta. Bom, existem alguma diferença? Não, perdão. Existem alguma exceção? Existe alguma exceção para treinar em casa, por exemplo, quem tem limitações, ou seja, pessoas idosas? Sim, com essa pergunta já respondeu a maioria das coisas. Porque a pessoa idosa, ela tem dificuldade sim, só que ela tem que treinar. A pessoa idosa, ela tem dificuldade porque ela atingiu a sarcopenia, que a sarcopenia é a perda de músculo e da força muscular ao longo do tempo, né? A partir dos 20 anos, você já começa a perder. Isso é a lei normal, né? A lei da gravidade. Isso é normal.
Mas a gente tem que entrar na academia, fazer um exercício para poder amenizar ou retardar esse quadro, certo? As pessoas idosas, como elas ficam muito tempo em casa, e algumas já são muito ativas, né? Para colocar a roupa no varal. Pegou a roupa no balde, trouxe, colocou no varal. Isso a gente chama no CrossFit de LPO, levantamento olímpico, levantamento de peso olímpico. Ou seja, todo idoso ele deve fazer esse exercício que chama LPO, levantamento de peso olímpico, tá? Isso é um dado científico, não sou eu que estou falando, isso é um dado científico. Todo idoso tem que fazer esse exercício. Porém, tem que ter um certo cuidado, porque, como eu disse no começo, não é para todo mundo. Tem um certo cuidado com o joelho, se o joelho está valgo, se o joelho está varo. Tem que ter o cuidado com o tornozelo, com o pé, se o pé é chato ou não. Eu vou explicando ao longo do tempo como corrigir se eu tiver um pé chato, como corrigir se uma escápula estiver alada, ou seja, uma escápula solta, né? Isso eu vou orientando de começo a começo, né? De live por live. Sim, dá para fazer todo tipo de exercício com câmara de ar de bicicleta. Você não tem noção, dá para fazer quase todos, assim, uns 90% do treino de musculação na academia você consegue fazer com câmara de ar de bicicleta. Apenas isso. Vamos para a 7ª pergunta. Bom, com qual frequência eu devo treinar? Essa dúvida ela é uma dúvida muito recorrente. Por exemplo, eu tenho aluno que ele só pode 2 vezes na semana, porque ele é enfermeiro, ele trabalha em 2 hospitais, então ele só pode 2 vezes na semana. É o ideal? Não. O ideal seria no mínimo 3 vezes na semana. Porém, você tem que ver quem que é o aluno, para que ele vai treinar, qual que é a finalidade, como prescrever esse treino para a pessoa, certo? O ideal seria, se uma pessoa estiver disponível, seria todo dia, obviamente, de segunda a sábado, ou de segunda a sexta, ou de domingo a domingo, certo? Porque daí seria uma prescrição de treino melhor, seria uma prescrição de treino maior e teria um resultado muito mais amplo em curto tempo. Ou seja, se você busca hipertrofia, se você busca estética, você tem que treinar todo dia. Agora, se você busca só qualidade de vida, tá, a estética vai vir, claro, mas é um processo mais devagar. Se você só busca qualidade de vida, só busca não ter, quando envelhecer, não ter um cuidador de idoso, que no caso é qualidade de vida, que é ótimo, eu sugiro a fazer 2 vezes na semana, ou nem que se for 1 vez na semana. Só que, volto a falar para vocês, é o correto fazer isso? Não, não é o correto. O correto é fazer no mínimo 3 vezes na semana. Porém, tudo você tem que ver quem que é a pessoa, quem que é o aluno, para que ele está treinando, qual que é a finalidade. Tudo tem uma regrinha antes, tudo tem uma anamnese antes, tá? Que legal. Quero perder peso, tem um treino específico, né, para isso. Olha, sim e não. 50% de 50 a 50, né? Porque, por exemplo, a pessoa que quer perder peso, isso vale para todo mundo, até quem está na academia, tá? Porque muita gente comete esse erro. Quem está na academia ou quem vai fazer treino em casa é o mesmo processo que eu vou falar agora. Porque a pessoa está com sobrepeso, ela tem que ir para musculação, ela tem que pegar peso
Peso. Por quê? Raciocina. Quando você sai da sua casa ou do trabalho, você está com 100% da sua energia, certo? Quando você sobe, quando você vai para a academia e você vai para a esteira, você gastou 60% da sua energia. Aí quando você vai pegar peso, cadê a sua energia? 30% de energia? Você vai pegar o quê? Você não vai pegar nada. Vai pegar nada, entendeu? O peso que se você deveria pegar 10 kg de cada lado, você vai custar pegar 3. Porque você perdeu sua energia. E uma coisa muito mais, também dado científico, tá? Eu não estou falando eu. Porque quando a pessoa, por exemplo, a esteira, ela perde caloria, ela perde gordura. Isso é fato. Porém, se você for para a esteira perder gordura e não tiver musculatura por baixo, você vai ficar flácido. Você vai emagrecer, beleza? Porém, você vai ficar flácido. O que eu sugiro? Dados científicos, mas eu estou sugerindo, tá? Para todo mundo pegar peso e ir para musculação. E depois do treino, se quiser, se tiver com energia, vai para esteira, vai correr, vai pular corda. Por exemplo, em casa a gente não faz esteira. Em casa a gente pula corda, faz polichinelo, faz corrida parada, que simula. Tem um processo que chama Tabata, né? Que é o HIIT, né? Amanhã eu vou colocar para vocês fazer isso na prática. Esse Tabata é o antigo HIIT, né? Eu vou fazer 2 exercícios com ele amanhã que vai fazer vocês suarem como se fosse 2 horas correndo na esteira, certo? Isso não é brincadeira, tá? Durante 5 minutos só. Durante 5 minutos, grava bem isso. Durante 5 minutos, vocês vão queimar caloria como se estivesse correndo 2 horas na esteira. Isso é fato. Por quê? Vocês vão fazer 20 segundos de polichinelo e 10 segundos de corrida parada. Que 10 segundos de corrida parada é o descanso ativo. Entendeu? Vocês vão bagunçar o corpo. Porque o corpo é burro e inteligente ao mesmo tempo. Se você faz um processo, por exemplo, a caminhada, que eu já falei isso, né, em lives anteriores. Se você faz caminhada, por exemplo, no parque, né? Se você vai para o parque fazer caminhada, você não vai perder peso, você vai engordar. Porque a caminhada, ela é mais para o cardiovascular e para o cardiopulmonar. É obviamente que você vai perder um pouquinho, mas não vai ter aquela perda satisfatória, né? Por quê? O que vocês fazem antes? Como? Durante não tem uma queima calórica suficiente. E o que vocês fazem depois? Vai comer. Ou seja, já tem gordura armazenada, porque o corpo armazenou gordura. Por quê? O líquido, vocês vão beber muita água, porque vocês morrem de sede, mas de fome não morre não. É muito difícil morrer de fome. É muito mais fácil morrer de sede. Ou seja, o que eu quero falar com isso? Porque é aí que entra a estratégia, que é o HIIT. No caso, hoje em dia, que é o remodelado, né, para o Tabata. Que é uma coisa que você vai gastar muito mais caloria em pouquíssimo tempo. Em 5 minutos só gasta caloria. E vocês vão ver que não é brincadeira isso, tá? Agora vamos para a 8ª pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode perguntar, tá? Na hora que eu respondo. Quais os erros mais comuns que as pessoas cometem para treinar em casa, né? Bom, eu falei isso algumas vezes, né? Inclusive na primeira live, se não me engano, que no começo da pandemia surgiu muita blogueira fitness, né? Dando uma de coach, uma de personal, dando uma de expert em nutrição, em educação física, dando pitaco, né? Eu não falo nada porque eu não gosto de causar confusão, mas eu só fico vendo as coisas e vi
que tinha muita blogueira, fitness, né, maromba também, porém é blogueira, que ensinava as pessoas a fazer agachamento ou fazer stiff com botijão de gás e o botijão cheio. O botijão vazio ele já é pesado, porque você não sabe quem está do outro lado da tela. Eu consigo, beleza. Algumas pessoas que estão aqui podem conseguir, mas você não sabe quem está do outro lado da tela, entendeu? Eu tenho muito cuidado. Por exemplo, e o botijão cheio vai causar acidente doméstico. Por quê? Vamos supor que, assim, eu não entendo muito bem disso, tá? Eu entendo só da minha área da educação física. Mas vamos supor que esse botijão bate em algum lugar e começa a vazar. Vaza o gás. Entendeu? Gera um acidente doméstico. Porque aquele gás lá pode entrar, pode dar algum problema, ou se não, pior, tem uma pessoa fumando na casa, ou, enfim, o pessoal está fazendo churrasco, enfim, acontece muito acidente. Teve um acidente que aconteceu de uma criança não, né, de uma adolescente, uma menina de 16, 17 anos, que ela viu um blogueiro ensinando a esteira para fazer em casa, que ele pegou e esse blogueiro, ele colocou o chão de detergente, ou de sabão em pó, não lembro o que foi, e a pessoa ficou de chinelo ou descalço também, não vou lembrar, e começou a correr como se fosse esteira e segurando na quina da pia. A pessoa pegou e desequilibrou, bateu o queixo na quina da pia, cortou aqui. A sorte dela é que não foi mais profundo, porque se fosse profundo ia pegar na gengiva, dente, ia dar muito mais problema, né? E sem contar que podia quebrar a maxila também. Sim, tem gente que ensina a fazer com peso de cimento. Cara, eu achei incrível essa ideia, muito boa essa ideia. Achei muito boa, muito válida. Inclusive aqui mesmo em Uberlândia, tem não sei se é um casal, mas durante a pandemia, né, todo mundo teve seu lado criativo bem aflorado. Aí eles fizeram um monte de peso e começaram a ensinar a galera a treinar em casa com peso de cimento, né? Claro que eles tinham orientação de personal por fora, tal, que não sei o quê. Eu achei muito bacana essa ideia, muito legal mesmo. Muito da hora. A nona pergunta. Como treinar a perna em casa? Essa dúvida é, assim, como que eu posso falar? De todas as mulheres, né? Treinar a perna em casa. Bom, para treinar a perna em casa, vocês já fazem agachamento, certo? Vocês já fazem agachamento no sofá, porque levantar e sentar no sofá é um agachamento. Por exemplo, agachamento unilateral. Ninguém sabe por esse nome. Qual que é o agachamento unilateral? Ninguém sabe. Mas é o afundo. O afundo, ou o avanço, ou o recuo, cada um chama de um nome diferente, né? E com isso, tem gente que chama de agachamento unilateral, tem gente que chama de afundo, tem gente que chama de avanço e também para treinar posterior que chama de recuo também, né? E também eu criei um método da câmera de ar de bicicleta ser transformada na cadeira extensora. Ou seja, a cadeira extensora na academia dá para você fazer em casa com câmera de ar de bicicleta. Entendeu? Ou seja, o stiff também, a maioria o LPO no caso, que é o levantamento de peso olímpico, né? Que a maioria dos a maioria dos crossfits fazem o LPO. Que o LPO você nada mais nada menos pega um peso embaixo, traz para o peito, levou para cima. No caso, colocando isso para dentro de casa, é um movimento que vocês fazem, que eu faço, né, atualmente, que é estender a roupa no varal.
pegar a roupa no balde, trazer para o peito, né, e colocar no varal. Isso é o LPO, ou seja, você está movimentando a coxa, o glúteo e as costas também, o ombro também, o core, né, o abdômen. Agora vamos para a última pergunta que está aqui, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode... A última pergunta é, como eu posso definir meu corpo em casa e em pouco tempo? Oh, obrigado, tia, obrigado. Que bom que você entrou. A última pergunta que está aqui. Como posso definir o corpo em casa e em quanto tempo? Bom, eu vou passar para vocês nas lives, né, futuras, como fazer isso passo a passo, utilizando câmera de ar de bicicleta ou também sem peso nenhum. Porque, por exemplo, o processo que eu vou fazer com vocês aqui é o mesmo processo que eu ensino para qualquer pessoa na academia, que é a biomecânica dos exercícios. Porque não adianta você fazer o abdômen com o abdômen relaxado. Isso não adianta, você tem que travar o abdômen. E como é que trava o abdômen? Eu vou explicar passo a passo. E não adianta você fazer um agachamento com o joelho para dentro, porque senão você pode corromper o ligamento cruzado anterior e o colateral que está ligado ao menisco, que pode dar um problema sério no joelho, né? Lá na frente. Claro que vocês não precisam ficar preocupados com essas nomenclaturas, essa parte técnica, porque eu vou explicando tudo direitinho para vocês, tá? Eu gosto muito de explicar e a maioria dos meus clientes, né, dos meus alunos, gostam de saber, para saber qual tipo de músculo está movimentando naquele tipo de exercício. Por exemplo, uma pessoa que tem um pé chato, ou seja, o pé chato não tem o arco plantar, né? O arco plantar é aquela meia-lua que tem no pé. Como fazer agachamento com quem tem um arco plantar? Eu vou ensinar também, que é levantar a ponta dos dedos só levantando a ponta dos dedos, deixando o tripé, chama tripé do pé, o osso do dedão, o osso do dedinho e o osso do calcânio. Isso chama o tripé. Não pode tirar o tripé do chão, pode levantar os dedos, né? Isso facilita muito, fortalecendo o tornozelo e, querendo ou não, consequentemente, fortalece o joelho também. Certo? Essa é uma estratégia muito boa que eu sempre utilizo. Agora sim, acabaram as perguntas aqui. Se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, vocês podem perguntar. Mas eu queria, enquanto vocês pensam em alguma coisa, eu queria só falar uma coisa para vocês, que, por exemplo, baseado nessa live, né? Eu não tenho tempo para treinar. Ou seja, qual que é a diferença entre treinar em casa e treinar na academia? Baseado nessas perguntas, nesses questionamentos de vocês, eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu vou escolher uma pergunta. Vou escolher uma pessoa aqui. Pode ser a Elizabeth, a minha mãe. Eu vou dar um carro para ela. Eu vou dar um carro para ela de graça, um carro. O carro que ela escolher, certo? Só que, com uma condição, esse carro ela não pode vender, ela não pode alugar, ela não pode dar para alguém, não pode emprestar para ninguém e tem que ser o último carro, o primeiro e último carro da vida dela. O que ela vai fazer com esse carro? Ela vai cuidar, certo? Ela vai cuidar como se fosse um filho, né? E por que você não faz isso com o seu corpo? Porque o seu corpo é o seu carro, o seu corpo é o seu veículo. O seu corpo é o seu bem mais precioso, entendeu? O que eu tô falando aqui para vocês não é uma coisa apelativa, não é uma coisa inventada, é uma coisa lógica.
É uma coisa que vocês têm que pensar nisso que eu estou falando. Porque quando a pessoa me fala, eu não tenho tempo para treinar. Cara, eu pergunto para ela, falo assim, tá, e se você tiver uma Ferrari, você vai colocar qualquer combustível? Você vai colocar a sua Ferrari ou Lamborghini, sei lá, em qualquer lugar no estacionamento? Vai deixar na mão de qualquer flanelinha? Não vai. Beleza? E seu corpo? Por que você faz isso com o seu corpo? Você come qualquer coisa? Você não vai na academia? Não, você tem que cuidar dele. Seu corpo é sua máquina. Porque uma coisa que eu quero falar para vocês, deixar bem claro, é que até que idade que vocês querem andar sem depender de ninguém, sem depender de cuidador de idoso, certo? Até que idade que vocês querem? Porque, por exemplo, o meu carro-chefe é qualidade de vida. Tá, mas eu trabalho muito com estética, trabalho muito com posturologia. Só que a qualidade de vida e a posturologia são o ideal. Porque não adianta você ter uma estética se por dentro você está todo corrompido, né? Primeiramente a gente cuida da estética, da qualidade de vida, perdão. Primeiramente cuida da qualidade de vida, da posturologia, dos desvios posturais que as pessoas trazem no dia a dia, certo? Ao longo dos anos também, que eu vou falar, né, que vai ser um tema muito interessante nas próximas lives, que seria muito, muito interessante vocês verem também. Mas é isso, o que eu sempre estou tentando trazer para vocês aqui é um pouquinho a mais de incentivo para colocar na cabeça para vocês treinarem em casa. Porque atividade física em casa vocês já fazem, vocês já lavam a casa, vocês já colocam roupa no varal. Isso é uma atividade física. Agora, exercício físico demanda mais caloria, mais gasto calórico, que é o que eu estou propondo para vocês, certo? Aí, se vocês tiverem alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Porque essas perguntas que eu respondi aqui para vocês, foi as perguntas que eu mais recebo aqui. Não foram só essas perguntas, mas foram as perguntas que eu mais recebo, foram desse tipo. E queria também falar para vocês entrarem no canal, né, lá do YouTube, Treinador Maurício Rabelo, que lá eu explico passo a passo, inclusive para quem perguntou como treinar perna em casa. Eu tenho um vídeo lá, eu explicando passo a passo como montar uma cadeira extensora em casa, com câmera de ar de bicicleta, certo? Mas ao longo das semanas também eu vou fazer uma live assim mais completinha, para as pessoas observarem direito, tá? Bom, já está mais que convidado. Quem está aqui na live ou quem vai estar assistindo, porque essa live vai ficar salva, amanhã, 6 horas da manhã, tem um compromisso aqui comigo, certo? Como essa parte foi a teórica, amanhã vai ser a prática, de não tenho tempo para treinar. Sim, tem tempo para treinar. Eu vou te passar 15 minutos de treino que você vai pensar, que você vai falar assim, nossa, valeu a pena. É como se fosse 1 hora de treino. Entendeu? Bom, agradeço todo mundo que entrou na live. Espera aí que eu acho que tem uma pergunta aqui. Ah, certo. Então, vai ter a live na prática. A live na prática vai ser amanhã. Vai começar amanhã, né? Não vai ser só amanhã, vai começar amanhã, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, quem quiser já pode entrar. E também, feito esse convite, eu já falo para vocês hoje mesmo ir numa borracharia para adquirirem câmera de ar de bicicleta, certo? Porque amanhã eu já vou começar
mostrar um ou outro exercício que pode ser utilizado com câmera de ar e bicicleta. Correto? Bom, agradeço todo mundo que entrou na live, todo mundo que colaborou, todo mundo que divulgou também. E eu espero vocês amanhã, às 6 horas da manhã. Abraço para vocês.